Ele ainda faz com que nós olhemos para dentro de nós e percebamos quanto nós ainda estamos distantes de compreender os ensinamentos de Jesus. Como espíritos, nós não podemos falar sobre céu e inferno sem o livro, não sei se vocês têm aqui, é um dos 5 do Pentateuco kardeciano. Mas Kardec, quando ele consolidou, quando ele codificou a doutrina, ele fez em cima de bases científicas, de estudos aprofundados. E o livro do Céu e Inferno, que é o 4º livro publicado por Kardec. O primeiro livro que ele trouxe, foi o Livro dos Espíritos, em 1857. O segundo foi o Livro dos Médiuns, 1861. Depois o Evangelho segundo o Espiritismo, em 1864. Em seguida, 1865, o Céu e o Inferno. E em 1868, ele nos trouxe a Gênese. Então, esses 5 livros consubstanciam a codificação kardeciana. Ele ainda nos trouxe 2 outros livros que compõem essa base dele. Um é o que é o Espiritismo e obras póstumas. A sequência das publicações ela é bastante pedagógica e orientativa. O problema é que nós não nos aprofundamos nos estudos. O primeiro livro, que foi o Livro dos Espíritos, Kardec nos traz os princípios filosóficos da doutrina. E ali nós vamos encontrar conceitos interessantes. Ele traz no livro 4 partes. A primeira parte, as causas primeiras, de onde nós viemos, qual a nossa origem, como surgiu o universo. A segunda parte, ele fala sobre o mundo espiritual e dos espíritos, a relação que nós temos com o mundo espiritual, o que nós estamos fazendo aqui, qual é o nosso papel. A terceira parte do Livro dos Espíritos, ele nos traz as leis morais, aquelas que Deus deixou inscritas nas nossas estruturas espirituais, que nós não nos empenhamos a transferi-las do nosso inconsciente para o nosso consciente. Quantos de nós aqui, à noite, ao dormir ou de manhã ao levantar, lemos uma questão da terceira parte do Livro dos Espíritos, falando sobre as leis morais? Quem de nós aqui, ao levantarmos de manhã, lemos um trechinho do Evangelho? Já vocês vão entender por que eu comentei o Evangelho. E a quarta parte, ele fala sobre as esperanças e consolações. Para onde nós vamos? Olha que maravilha! De onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui, o que me espera, para onde eu vou. Como eu vou agir para chegar no destino de forma mais tranquila. O Pentateuco, o Livro dos Espíritos, nos traz isso. Toda essa questão filosófica. E é muito interessante a primeira questão do Livro dos Espíritos. Ele já começa a romper com dogmas, com preconceitos, com posições equivocadas do mundo. Todas as religiões falam que Deus é Pai. Por que Deus não é mãe? Por uma história machista da humanidade. Kardec vem perguntar aos espíritos: que é Deus? Ele não pergunta quem é Deus, que é Deus. E o que os espíritos respondem? Inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Então, imaginem, ele já começa rompendo valores, porque Deus não é um ser como nós, como as outras igrejas falam, que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Fomos, mas não fisicamente. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus porque Ele deixou em nós as suas leis, os seus princípios, e nós temos condições de desenvolvê-las até chegar
chegarmos a espíritos puros, como Cristo. Aí ele traz o segundo livro, o livro dos médiuns. O livro dos médiuns, ele traz um aprofundamento da segunda parte do livro dos espíritos. Então, todas as vezes que nós estivermos estudando o livro dos espíritos, a segunda parte, devemos paralelamente a ele estudarmos o livro dos médiuns, porque os dois tratam do mesmo assunto e os dois se complementam nessa questão. Ele traz do Evangelho segundo o Espiritismo o seu terceiro livro. Coincidentemente, não por acaso, que Kardec nos fala do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o complemento e o aprofundamento na visão do Cristo da terceira parte do livro dos Espíritos, das leis morais, das leis divinas, aquelas que estão inscritas em nossas estruturas espirituais. A obra, ela nos consolida, nos explica os ensinamentos do Cristo e as concordâncias entre o Cristo e o Espiritismo, em diversas situações. E o livro O Céu e o Inferno é o quarto livro publicado por Kardec. E ele também traz um complemento e traz um aprofundamento da quarta parte do livro dos Espíritos. Nós já percebemos que eu não posso ler o livro dos Espíritos sozinho. Quando eu estou lendo o livro dos Espíritos na segunda parte, eu vou estudar conjuntamente o livro dos médiuns. Quando eu estou lendo a terceira parte, as leis morais, eu vou estudar junto o livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Quando eu estou lendo a quarta parte, causas e destinações, aliás, penas e gozos futuros, eu vou estudar junto com o Céu e o Inferno. Aí a primeira parte, Adalto, o quinto livro, a Gênese. Kardec nos traz como um complemento e um aprofundamento da primeira parte. Então, na hora que eu estiver estudando a primeira parte do livro dos Espíritos, eu deveria estudar conjuntamente a Gênese. Ali eu completo a base da codificação kardeciana, que nos mostra de forma clara de onde que eu vim, para onde eu vou, o que eu preciso fazer para chegar onde eu quero. O que vai acontecer comigo? O livro Céu e Inferno, por sua vez, ele é subdividido em duas partes. Uma primeira parte, ela trata das questões filosóficas, conceituais, aprofundadas. A segunda parte, ele traz exemplos do que nos acontece depois do desencarne. Aqueles que são médiums podem ter as suas próprias experiências nas salas mediúnicas com relação à segunda parte. Com as obras complementares, nós podemos nos aprofundarmos no entendimento dessa segunda parte, o que nos acontece além da morte. Por exemplo, nós temos toda a coleção de André Luiz e toda a coleção de Manuel Filomeno de Miranda, que se dedicaram a nos mostrar como é a vida além da vida. Então, quando a gente lê essas obras complementares, a gente percebe que a segunda parte do livro dos Espíritos, ele traz coisas muito pontuais, mas extremamente importantes para aquele momento que estavam sendo trazida uma nova doutrina para que as pessoas pudessem ter contato com ela. Se o nosso lar tivesse sido trazido junto com o céu e o inferno, ia ser uma confusão danada, porque as pessoas não estavam preparadas para compreender a realidade do mundo espiritual. O céu e o inferno continua tendo a sua importância histórica para nos mostrar as questões pontuais, todas elas, todas aquelas mensagens trazidas da segunda parte foram obtidas onde? Em reuniões mediúnicas. Aqueles seres que vêm nos trazer as suas experiências, vêm trazer os seus testemunhos, de onde vieram, onde eles estão, as consequências dos seus atos. Quem ganha com isso
ensinamentos do livro dos médiuns, mostrando essa relação entre o mundo espiritual e o mundo corporal. E também, voltando aí no livro dos Espíritos, questão 459, Kardec pergunta: os espíritos influem os espíritos sobre nossos pensamentos e nossas ações? Eles respondem: muito mais do que imagineis. Influi a tal ponto que de ordem são eles que vos dirigem, mostrando uma relação contínua entre o plano material e o plano espiritual, mostrando que não há dois mundos, como algumas pessoas acham. Há dois planos. Algumas pessoas acham, um mundo espiritual. Gente, é o único mundo que se interage, se envolve, se interagem continuamente. Né? É importante a gente perceber isso. E aí, no livro dos Espíritos, Kardec nos fala sobre o porvir. Ele faz uma relação filosófica. Se ao morrer existisse o nada, seria o maior erro da história da humanidade, porque não se tem noção, não se tem notícia de nenhuma sociedade em que seus membros fossem materialistas na sua totalidade. Na verdade, na maioria, todos são espiritualistas. Há uma compreensão limitada do que seja o mundo espiritual. Se o morrer se acabasse, seria o maior erro, o erro que mais perdurou na história da humanidade. Então ele traz filosoficamente, se na primeira questão do livro dos Espíritos, Kardec pergunta que é Deus, no primeiro item do livro dos Médiuns, Kardec faz a pergunta: há espíritos? Filosoficamente ele demonstra a existência dos espíritos e essa relação com o mundo corporal. No livro do Evangelho do Céu e Inferno, Kardec nos traz essa questão do porvir e o nada. É o primeiro ponto do livro, onde ele trabalha filosoficamente que há uma continuidade da vida. Logo em seguida, ele fala sobre o temor da morte. Por que nós tememos a morte? E por que o espírita não deveria temer a morte? Por que nós tememos a morte? Várias explicações, vou pegar algumas delas. O primeiro, o desconhecimento e as dúvidas sobre o que nos aguarda. Nós temos dúvidas. Quantos de nós nos pegamos ainda fazendo uma pergunta: e se eu morrer? E se o espiritismo não for nada disso? Como é que eu fico? De vez em quando passa isso na nossa cabeça. Por quê? Porque nós não insistimos em trazer para o nosso nível de consciência as leis divinas escritas nas nossas estruturas espirituais. Nós não conseguimos ter fé sobre o que nos aguarda. Nós não temos clareza do mundo espiritual. Essa visão limitada do mundo espiritual nos atrapalha muito. Quantos de nós, durante o dia de hoje, ou durante a semana inteira, pensamos que vamos morrer? Quantos de nós imaginam: e se eu morrer hoje, o que acontece? Eu já tive momentos na minha vida que eu tive que pensar muito sobre isso. E se eu morrer? Gente, cerca de 180 mil pessoas morrem todos os dias. Nós estamos na fila, gente. Nós não sabemos qual é o nosso momento, mas que vai acontecer, não há dúvida. Tem até a historinha de Joana, Divaldo, mas eu estou 95% morto, eu estou exausta, não tem problema, eu estou 100% morta e vou. Qual o problema? Imagine, Divaldo, que tem contato com os espíritos, vê, conversa desde criança, tem seus momentos de dificuldade. É normal nós termos. Por que é normal?
não decidimos internalizar os ensinamentos de Jesus, vivenciá-los. Porque se nós vivenciássemos, quão mais fácil seria. Por exemplo, no livro dos Médiuns, capítulo 29, Kardec nos fala sobre as reuniões espíritas. As reuniões espíritas têm 3 objetivos: nos dar a certeza da vida além da vida, nos mostrar como ela é. Gente, se eu sei como é do outro lado, se eu sei que existe outro lado, sei como ele é, isso não me facilita nesse processo de mudança, de transformação moral? E se eu faço esse trabalho, eu posso cumprir o terceiro objetivo das reuniões, que é auxiliar aqueles irmãos que vêm nos trazer os seus testemunhos, vêm nos dizer: olha, eu fiz isso, está acontecendo aquilo comigo. O consolo que eles buscam, porque a maioria desses irmãos vem em sofrimento nas reuniões mediúnicas, esperando acolhimento, esperando orientação, esperando amparo para aliviar as suas dores e as suas angústias. Não são diferentes de nós, não. O que acontece se o Adalto morrer aqui agora? Ele continua sendo o Adalto, acrescentado da experiência do desencarne, nada mais. Eu não me torno nem santo, nem demônio, porque eu desencarnei. Na nossa sociedade, nós temos o hábito, morrer alguém virou santo, né? Ah, mas era tão bom, mas fazer aquilo. E as coisas ruins, esquecem? Ou então, quando não gostam dele, né? Ah, fulano era daquele jeito, daquele jeito. Não, gente, nós continuamos sendo nós mesmos. E nesse livro, Kardec nos fala, nesse capítulo 29, dos tipos de reuniões mediúnicas: as frívolas, as experimentais e as instrutivas. As frívolas, o nome já diz, aquelas que não têm compromisso dos encarnados. Obviamente não tem também dos desencarnados. Não adianta ir numa reunião frívola, a gente não vai encontrar nada de interessante, porque se os desencarnados não têm compromisso, se os encarnados não têm compromisso, os desencarnados também não vão ter. Existem aquelas que são experimentais, são aquelas para a gente ter esse contato, ter essa relação, aprender com o que nós estamos vendo. E tem as instrutivas, são aquelas que trazem fundamentos adicionais, complementares para a doutrina espírita. O segundo ponto interessante do temor da morte, na verdade o terceiro, é a insegurança quanto à nossa destinação. Nós temos dúvidas para onde nós vamos. Nós não temos segurança se fomos bons o suficientes ou maus o suficiente. O espírita tem um medo danado do negócio de umbral. E lembro uma vez do Chico perguntando: Chico, quando você desencarnar, você vai para onde? O Chico: eu vou para o céu. Você vai para o céu, Chico? Sim, centro espírita, umbral. Ele sabia, ele tinha consciência. E nós temos um equívoco de achar que umbral é um lugar ruim. E não é. O medo do momento da morte. Nós não sabemos se vai sofrer, se vamos ter dores, se vamos passar por situações diferentes. Eu tive a oportunidade de acompanhar os desenlaces do meu pai e da minha mãe, e eu peço a Deus todos os dias, e acho que Ele vai me atender, porque meu pai e minha mãe tinham o mesmo problema, e provavelmente eu vou da mesma forma que ele. Meu pai retornou ao plano espiritual em meia hora. Ele teve um infarto, levaram para o hospital, teve um segundo infarto, em seguida teve um terceiro e foi. Olha que maravilha, meia hora de sofrimento. Minha mãe, eu nem sonho, minha mãe estava já com 92 anos de idade, extinguiu o princípio vital. Ela levantou, tomou café da manhã, não tinha o que fazer, eu vou dormir. Voltou, foi para a cama, dormiu. 2 horas depois minha irmã foi lá, ela já tinha retornado ao plano espiritual, dormindo. Olha que maravilha. Eu nem sonho com uma dessa, né? Com certeza eu não mereço, mas o medo da morte, o medo de como vai acontecer, faz com que nós tenhamos dificuldades nesse tempo. Outra coisa importante é o instinto de conservação, que ele é extremamente importante e ele predomina
domina sobre a razão nos estágios primeiros do nosso estágio evolutivo. E nesse estágio primeiro, ele é extremamente necessário, porque nos evita fazer um monte de coisas equivocadas. Quanto mais nós ampliamos o entendimento do mundo espiritual, mais naturalmente nós vamos encarar a morte. E menos medo nós vamos ter dela. Mas compreendendo o mundo espiritual, nós não iremos mais fazer besteiras. Se a gente não tivesse esse medo, esse instinto predominando com relação à razão, nos estágios primeiros da evolução, quantas pessoas abandonariam o corpo de forma equivocada? Então ele é necessário e ele é em função do estágio evolutivo que nós nos encontramos. Uma outra coisa que faz a gente temer a morte são os apegos às coisas terrenas, materiais ou companheiros de jornada. Quantos não querem desencarnar para não deixar os seus bens materiais? Quantos não querem desencarnar para não deixar os entes queridos? Tem até uma passagem do Divaldo Conta, que o Divaldo conta que um senhor foi procurá-lo, né? E aí foi falar sobre que ele estava doente e tal, e estava numa situação difícil. Ele falou: pois é, você é casado, sua esposa é bem jovem, quando você morrer, você acha que ela vai ficar te esperando? Vai aparecer outro. Aí, anos depois, Divaldo vai numa outra palestra na mesma cidade e encontra um cara. Ué, você não morreu? Ah, depois que você me falou aquilo. Mas a gente se prende aos apegos, né? A proporção que o homem compreende melhor a vida futura, o temor da morte reduz. A certeza que a vida futura nos dá é um outro curso de ideias, outra maneira de entendermos, de compreendermos o nosso estágio. Kardec nos trabalha essas questões no livro O Céu, o Inferno. Ele nos traz aqui a certeza que nós vamos reencontrar os amigos depois da morte. Essa história que as igrejas passam, né? Até que a morte nos separe. Gente, a morte não separa ninguém. Nem cônjuges, nem pessoas que se amam. Meu pai já retornou ao plano espiritual há 24 anos. Mais de 24 anos. E até hoje nós temos um vínculo fortíssimo. Vocês esquecendo que nós dormimos todas as noites? Livro dos Espíritos, segunda parte, capítulo 8, Emancipação da Alma. Estudem. O que acontece quando eu durmo? Eu treino morrer. Olha só. Por que eu tenho medo de morte se todos os dias eu abandono meu corpo parcialmente e vou ter experiência no plano espiritual? Porque eu desconheço. Estudem esse capítulo 8, segunda parte do Livro dos Espíritos, é fantástico. Nos mostra sobre essa questão da relação com o mundo espiritual. A certeza de que nós vamos reatar as relações no nosso nível de consciência. Porque quando nós estamos dormindo, nós ampliamos esse nível de consciência e já sabemos que nunca houve o fim desse relacionamento. Nós não perdemos pessoas, gente. Nós perdemos coisas. Pessoas se vão, e se há envolvimento sentimental, ele continua, independente se no plano espiritual ou no plano corporal. Isso também nos dá paciência para esperar e coragem para enfrentar as vicissitudes da vida. Outro dia eu estava lendo um trecho do Evangelho que estava lá. E acho que todo mundo lê e acho que ninguém consegue compreender a profundidade. Quando Pedro fala para Jesus: Mestre, até quando devo perdoar aos ofensores? Até 7 vezes? E o mestre fala: não digo até 7 vezes, até 70 vezes 7 vezes. Ah, então 490 eu vou pegar um caderninho agora e vou sair anotando todas as vezes que alguém me ofende. Quando chegar nas 490, acabou. Jesus quer dizer, devemos perder e perdoar indefinidamente. Porque nós precisamos de perdão indefinidamente, porque nós erramos continuamente. Todas as vezes que eu estou numa conversa com alguém, e alguém vem me falar assim:
vós que estiverem em pecado, atirem a primeira pedra. Alguém atirou? Porque todos percebiam que nós erramos. E é natural no estágio evolutivo que nós nos encontramos. E aí, nós vamos ter coragem, paciência para enfrentar as situações. E mesmo porque 100 anos em relação à imortalidade, nada, é um pingo. É uma fração de segundo. Compreender o processo evolutivo, gente, é fundamental. Que nós estamos inseridos no processo. Para a gente compreender esse processo, nós precisamos estudar com profundidade. Primeiro, terceiro capítulo do Livro dos Espíritos, há várias moradas na casa do Pai. Kardec nos fala da progressão dos mundos, como isso ocorre. Devemos estudar a primeira parte, o primeiro capítulo da segunda parte do Livro dos Espíritos, Escala Espírita, que ele nos traz como ocorre esse processo evolutivo dos espíritos nossos, como seres. Ele nos fala sobre os planetas, sobre o coletivo e sobre individualmente. E o capítulo 8º da segunda parte do Livro dos Espíritos, que é do progresso. O que ele nos fala ali? Como ocorre esse processo evolutivo? Com esses 3 capítulos, aprofundados estudos, internalizados, nós vamos enfrentar as vicissitudes da vida. Nós vamos compreender, gente, que nós estamos inseridos num processo em que esta existência, apesar de curta, ela é extremamente importante. Ao vivenciar esse processo, o espírita não temerá mais a morte, porque ele sabe que a morte é uma etapa da vida importante. Mas no livro Céu e Inferno, Kardec também nos traz conceitos importantes sobre o céu, o inferno e o purgatório. E ele mostra que céu, inferno e purgatório não são lugares físicos, como as outras religiões falam. Ele nos coloca como estados da alma, estados do espírito. E ele nos traz o seguinte: eu posso estar nesse ambiente aqui e ter pessoas vivendo na sua intimidade um paraíso, a sua plenitude, outras vivendo no inferno emocional. E nós podemos estar aqui no mesmo ambiente, pessoas com conflitos agudos, vivendo, entre aspas, um purgatório existencial. Então não é um local, é um estado. E ele nos traz o seguinte, no Livro dos Espíritos, do Céu e Inferno: a felicidade está na razão direta do progresso realizado, de sorte que, de 2 espíritos, um pode não ser tão feliz quanto o outro, unicamente por não possuir o mesmo adiantamento intelectual e moral, sem que, por isso, precisem estar cada qual em um lugar distinto. Exatamente o que eu falei. Nós podemos estar no mesmo lugar com estados de alma totalmente diferentes. Ainda que juntos, pode um estar em trevas, enquanto que tudo resplandece para o outro, tal como um cego e um vidente, que se dão as mãos. Este percebe a luz da qual aquele não recebe a mínima impressão. Olha que interessante. O feliz é como se fosse aquele que enxerga, e o cego é aquele infeliz, que não consegue perceber a luz. Sendo a felicidade dos espíritos inerente às suas qualidades, ao reinar eles em toda parte em que se encontram, sejam a superfície da terra, no meio dos encarnados ou no espaço. Exatamente o que eu coloquei no início. Ele ainda vai mais além, ele faz uma comparação vulgar. Né? Se se encontrarem em um concerto 2 homens, um bom músico, de ouvido educado, e outro desconhecedor da música, de sentido auditivo pouco delicado, o primeiro experimentará a sensação de felicidade, enquanto o segundo permanecerá insensível, porque um compreende e percebe o que o outro, o que nenhuma impressão produz no outro. Exatamente assim sucede quanto a todos os gozos dos espíritos que estão na razão da sua sensibilidade. O que para uns
é momento de dor e angústia, para outros pode ser uma oportunidade de aprendizado. Depende do ponto de vista. Né? Outra coisa que ainda nos complica muito são os conceitos equivocados que as religiões nos trazem ao longo dos séculos sobre penas e gozos futuros. De um Deus perverso, de um local destinado a sofrimentos eternos, de um outro, de um prazer. Eu fico imaginando, gente, quando eu fico um mês de férias, já tem muitos anos que não acontece, mas 15 dias de férias já começa a dar angústia de voltar a trabalhar, voltar a produzir. Imagine o resto da imortalidade sem fazer nada, que castigo, isso não é o céu, isso é o inferno. Imagina passar o resto da imortalidade sem fazer nada. Não dá para a gente imaginar numa situação dessa. Então o inferno, segundo o Espiritismo, não é um local de tormentos eternos criados por Deus para castigar os pecadores. O inferno é entendido como um estado de sofrimento moral e espiritual que o próprio Espírito cria para si ao se distanciar das leis divinas. Quando eu me afasto das leis divinas, eu proporciono o quê? Sofrimento, dores, angústias. E aí, gente, se eu matei alguém, eu não estou condenado irremediavelmente ao fogo eterno do inferno. Se eu me matei através do suicídio, eu não estou condenado irremediavelmente a passar a eternidade no sofrimento. Eu sou responsável pelos meus atos. Mas Deus nos proporciona ideias interessantes sobre isso. Tem uma imagem muito legal. Uma pessoa morre e ele é levado a um local onde, numa sala, fala: aqui está o inferno e ali está o céu. Abre a porta, o cara entra e vê pessoas com um grande local no centro, com uma sopa, e as pessoas famintas, todas elas com colheres, com cabos muito grandes, que elas não conseguem usar a colher para tomar a sopa, com fome, desesperadas, angustiadas. Fala: aqui é o inferno. E ele abre um outro local, com a mesma cena, igualzinho, só que um alimentava o outro. Estavam felizes, alimentados. O primeiro era o inferno, o segundo era o céu. A compreensão, apesar das mesmas situações, a maneira de encarar, a maneira de vivenciar, a maneira de sentir, fazia toda a diferença. E se alguém quiser compreender esse conceito de céu e inferno com um pouco mais de beleza, eu recomendo irem até a apresentação do livro Missionários da Luz e lerem o texto trazido por Emmanuel. Fantástico, vale a pena. E o purgatório? O que é o purgatório? Aí nós vamos voltar ao umbral. As pessoas acham que o purgatório da Igreja Católica é um umbral na visão espírita. Não é. O umbral, André Luiz nos traz de forma clara, é um local destinado para quê? Para aqueles seres que não foram suficientemente maus para irem para regiões de reparação mais rigorosa, trevosas, nem suficientemente bons para continuarem suas caminhadas no plano espiritual. Mas isso é purgatório, Adalto? Mas ele traz outra questão, que não é totalmente diferente das outras religiões. É um local que nós somos conduzidos para quê? Para que nós possamos compatibilizar o que nós achamos que merecemos com o que efetivamente merecemos. Nós podemos fazer isso aqui, encarnados, e chegarmos no plano espiritual apenas passarmos de passagem. Não precisamos ficar lá com o André Luiz quase 9 anos para ele perceber isso, que ele não era, por ser médico, um ser privilegiado, que ele era um filho de Deus. E Lísias fala de uma forma belíssima que quando é que você sai do umbral? Quando você deixou se afastar o médico, deixou afastar o médico da terra e deixou aproximar o Filho de Deus. Olha que maravilha. Então, o umbral é um local onde somos conduzidos a fim de ajustarmos nossas percepções às nossas realidades espirituais. Muito diferente do purgatório. O purgatório é um local que o cara é passivo e espera que os outros olhem por ele. Gente, imagina o cara que viveu há 1000 anos atrás, ele está lascado nesse purgatório, ninguém mais lembra dele. Ele vai passar lá o resto da imortalidade. Nas religiões,
mas ainda tem um limbo, que é outra coisa também interessante. Então, na visão espírita, compreendemos que somos os responsáveis por tudo que nos acontece. Somos os artífices das nossas venturas ou das nossas desventuras. O Espiritismo também nos ensina que Deus não pune ninguém, gente. Deus não perdoa ninguém. Deus ama. Deus nos orienta, Ele deixa em nós a escolha, o livre-arbítrio. Deus, Ele é infinitamente bom e justo. Por ser infinitamente bom e justo, Ele nos proporciona as pluralidades das existências. Não as pluralidades da vida, porque a vida é única. Desde que Deus me criou, eu sou o único espírito transitando entre o plano espiritual e o plano corporal, com várias personalidades, construindo o que? A unicidade, a evolução para um dia eu ser um espírito puro. Deus oferta para a gente sempre a oportunidade de crescimento, de evolução. Fomos criados simples e ignorantes, e um dia nós seremos seres crísticos, espíritos puros. Depende de nós essa caminhada. De novo, voltando nessa oportunidade de crescermos sempre, gente, aquelas 3 referências que eu citei: progressão dos mundos, Evangelho segundo o Espiritismo, há várias moradas na casa do meu Pai, progressão dos espíritos, emancipação da alma, o primeiro capítulo da segunda parte do livro dos Espíritos, e lei do progresso. Como isso ocorre? Fundamental para a gente não se perder disso. E depende somente de nós realizarmos essa metamorfose, de deixarmos de ser espíritos que se arrastam no solo, como lagartas, presos às questões materiais, e nos transformarmos em borboletas, entre espíritos que alçam voo ao infinito. Está nas nossas mãos, mais ninguém. Não vamos culpar mais ninguém por isso. Nós somos os únicos responsáveis. Assim, na visão espírita, não há penas eternas, nem há punições que não sejam, erros que não possam ser reparados. Não há seres predestinados ao mal para a imortalidade. Não há demônios na acepção que a gente vê hoje por aí. Os espíritos em estado de perturbação, ainda apegados a vícios e sentimentos negativos, podem experimentar sensações que possibilitem as suas transformações. Que sensações são essas? As leis naturais, as leis divinas que foram inscritas em nossas estruturas espirituais. Que todos nós, gente, não podemos esquecer nunca, seremos um dia seres crísticos, seres puros. E todos nós aqui somos seres crísticos em potencial. Não nos esqueçamos. A melhor maneira de compreender o Espiritismo, a nossa realidade espiritual, gente, é através do estudo sistematizado da doutrina. Se nós estudarmos a doutrina espírita com afinco, nós melhor compreenderemos, nós teremos outros pontos de vista, nós seremos seres melhores. Obras básicas, as trazidas por Kardec, obras clássicas, aquelas contemporâneas, de autores contemporâneos a Kardec, Gabriel Delany, Alexander Aksakov, né, entre outros, são fundamentais, mas as obras complementares, de fontes seguras, que nós temos aí várias obras mediúnicas que não são espíritas. Não é porque foi psicografada que é uma obra espírita. A obra espírita é aquela que traz conceitos espíritas. Kardec, sempre a base, né, para que nós não nos percamos nessa caminhada. Esforço próprio, persistência, despertar, libertar e iluminar nas nossas consciências são processos para nós avançarmos no nosso conhecimento espiritual. E o Mestre Jesus é o modelo seguro para nós fazermos isso de forma tranquila. Mais uma vez, o que Kardec nos traz aqui no livro Céu e Inferno? Somos
espíritos imortais. A nossa destinação depende do nosso processo evolutivo. A nossa felicidade depende dos nossos avanços espirituais. Céu, inferno, purgatório, estado da alma. Deus é infinitamente bom e justo. Que Jesus sirva de modelo para cada um de nós, para não esquecermos esses processos, esses caminhos que só dependem de nós realizarmos e executarmos. Que Ele nos proteja.